Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira, né, de conversas que do nosso lar chegam até você, aí onde você está. E hoje um tema, não diria que é polêmico, mas desperta muita curiosidade nas pessoas. Muitas pessoas tiveram experiências e hoje nós vamos sanar algumas dúvidas, né? E eu digo que são as dúvidas das trevas, né? Verdade. Do que é obscuro, daquilo que as pessoas têm medo de falar. Você aí que está nos ouvindo, você já teve medo de demônios? Você já teve medo quando se diz diabo, né? Hoje nós vamos entender um pouco desse lado das trevas, gente. Ah, mas por que vocês vão falar disso? Nós temos que falar somente do amor do Senhor. Sim, gente, nós temos que falar do amor do Senhor, mas nós temos que ter conhecimento sobre tudo aquilo que a Bíblia nos abre para conhecer, né? Então não é só uma parte, aquilo que me interessa que eu tenho que conhecer. Nós temos que conhecer o todo daquilo que o Senhor deixou para nós na sua palavra. Então vamos lá. Antes de começar a pergunta, Tá. só responder o boa noite ali do pastor Felipe Rocha, né, um grande amigo nosso, e também da psicanalista Tatiane. Boa noite para vocês, Deus abençoe. Boa noite para todos. Manda um abraço para Anne e Felipe. Vamos lá. A primeira pergunta, Alberto. Quem é o diabo? Olha só, quem seria o diabo? A palavra de Deus refere a ele como a serpente, né? Como Satanás, como dragão. Isso fica muito claro no livro de Apocalipse, né? Citando o diabo. Antes dele se tornar, né, conhecido como Satanás, como o Senhor das Trevas, ele era o Senhor da Luz. Ele era um anjo, né, que ficava muito próximo de Deus. Lúcifer, ele era um querubim, ele era um anjo de grande hierarquia, né? No livro de Daniel fala que ele era um querubim ungido, ou seja, além de ser um anjo, além de ser um ser de uma alta criação, ele ainda era ungido, ele ainda tinha um plus, ele tinha um a mais, né? Então, o diabo, ele era, de forma simples de entender, um anjo que ficava com Deus. E ele, inclusive, né, isso não está na Bíblia, mas livros históricos mostram que ele era responsável por trazer diversas informações ao céu. Deus passava informações direto para ele e ele replicava isso para os demais anjos. Certo. E como que ele se tornou o diabo? Porque ele era um anjo. Certo. Como isso aconteceu? Como ele se tornou o Senhor das Trevas. Isso. Olha só, tem um livro histórico que conta uma história bem legal, né? Porque assim como no Jardim do Éden, Deus ele colocou uma árvore e falou assim para o homem, né? Vocês podem usufruir do jardim completo. Vocês só não vão comer desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a mesma coisa Deus fez antes. Só que ele fez isso com os espíritos, né, angelicais. Deus ele fez todo o universo. E ele criou uma pontinha negra no meio de todo o universo. E ele deu a seguinte ordem: vocês podem usufruir do universo inteiro. Eu só não quero que vocês vão até esse lugar, nessas trevas. E a eternidade foi se passando. E a curiosidade de Lúcifer foi sendo aguçada. E ele então, ele vai até aquele local, até o local de trevas. Por isso que ele foi conhecido como o Senhor das Trevas. E isso ficou dentro do coração dele. E por isso que quando ele foi expulso do céu, ele se tornou o Senhor das Trevas. Por quê? Porque ele teve o desejo de conhecer aquele lugar. Olha que algo interessante, isso não estava no script. Mas aquele lugar em trevas, hoje nós conhecemos como planeta Terra. Tanto é que quando ele chegou diante daquelas trevas, ele disse: haja luz, e houve luz. Isso é só uma curiosidade.
mas foi por isso que ele se transformou no Senhor. Quem disse haja luz? Deus. Deus. Naquele lugarzinho que era trevas, ele disse, haja luz e houve luz, que é o nosso planeta Terra. Isso é uma curiosidade. Então, resumindo, o diabo, ele era o anjo e se tornou anjo das trevas, o Senhor das trevas exatamente por isso, porque ele cometeu uma desobediência e foi para um lugar que não deveria ter ido. E aí quando a gente fala Lúcifer, você falou Lúcifer, aí eu perguntei quem é o diabo, né? E aí, e demônios? Diabo, demônio são a mesma coisa? Tem diferença? Não. Tem uma hierarquia? São coisas distintas. O diabo, né, a serpente, o dragão, e nesse caso é Lúcifer. Então só existe um diabo, né? Todos os que estão à sua volta, todos aqueles que o servem, são os demônios. E todos eles eram anjos, né? No livro de Apocalipse isso fica muito claro. Se eu não me engano, no capítulo 12, fala que ele arrastou consigo a terça parte do céu, a terça parte das estrelas, a terça parte dos anjos. Então os demônios são esses anjos que se rebelaram também contra Deus e deram ouvido às lábias de Satanás. Não sei se você que está nos ouvindo, você já teve alguma experiência nesse sentido, mas eu, principalmente no começo da minha conversão, eu tive muitos sonhos de perseguições. Por exemplo, um cachorro muito bravo correndo atrás de mim para me pegar. E tive algumas experiências também com alguns animais sendo possessos, enfim. Ou tive pessoas que testemunharam de que apareceu, por exemplo, um bode, né, para assustá-la no meio da noite. Então, tendo em vista esses relatos, o diabo ele pode aparecer de outra forma que não seja diabo, que não seja demônio. A verdade é que ele vai querer aparecer de todas as formas, né? Ele não vai vir com um chifre vermelho igual a gente vê em filmes, em teatros. Ele vai vir da maneira que, se possível, que ninguém note ele. Na verdade, o diabo e os demônios eles têm duas ferramentas principais. A primeira é que ninguém acredite que ele exista. Lá vem o Alberto e a Daniela e fala sobre o diabo, o demônio. É isso que eles querem. Eles não querem que você acredite que eles existem. Por quê? Porque eles podem fazer o que eles quiserem e você nunca vai colocar a culpa nele. Ele fica camuflado, né? Exatamente. Ele vai poder fazer o que quiser. Aí vai colocar a culpa no marido, na esposa, no trabalho, no chefe, em tudo, menos nele. E se você não acredita nele, você não vai lutar contra ele. Então, o que o diabo e os demônios querem é que você não acredite que ele existe. Essa é a verdade. E a segunda ferramenta é que o medo. Tem muitas pessoas que morrem de medo. Na verdade, nós temos que ter temor a Deus, né? De fato, os seres espirituais, anjos, são criaturas que foram feitas com mais forças do que nós. Isso é inevitável. Mas nós não lutamos e guerreamos na nossa força. Não precisamos ter medo, né? Então, o diabo, primeiro, ele não quer aparecer. E se aparecer, ele pode aparecer de diversas formas. Ele pode aparecer como um pastor. Ele pode aparecer como... Na verdade, ele vai aparecer como a solução do mundo, né? Com o anticristo. Né? Ele vai aparecer de diversas formas. Então, a própria palavra de Deus fala que ele pode se materializar, ele pode se parecer com um anjo de luz. E algo interessante sobre a forma natural dos demônios. Se nós pararmos para analisar a Bíblia, no livro de Ezequiel, no livro de Apocalipse, nós vemos ali a descrição de um querubim. Na verdade, né, um anjo de uma alta hierarquia. E a palavra de Deus fala que ele possui rosto, olha só que interessante, rosto de águia, rosto de águia, de leão, de novilho, né, de boi e de ser humano. E é o mesmo ser. Você vê aqui a mistura de animais com o ser humano. Essa é a característica de um anjo. Aí você fala, o que isso tem a ver? Eu quero te mostrar diversas curiosidades a respeito disso. Primeiro, quando nós vemos a mitologia grega, nós vemos ali diversos seres que são metade homem e metade animal. Então você vê, por exemplo, o centauro. Se eu não me engano, é metade cavalo, metade ser humano. Outros metade bode, metade ser humano. Se a gente vai, por exemplo, para o mar, a gente vê a sereia.
O que a sereia é? Metade ser humano, metade animal. Então nós vemos que essas características eram de anjos. Reforço, isso é o que está no livro de Apocalipse e no livro de Ezequiel, que fala ali que aparece um querubim e que ele possui o seu formato, ele possui asas, possui olhos e possui rosto de homem, rosto de novilho, de leão e de águia. Então você vê uma mistura entre homem e animal, para ficar fácil a compreensão. Então, essa provavelmente seria a aparência natural desses demônios, desses anjos. Por isso que muitas pessoas já tiveram experiências, né? E muitas pessoas podem confirmar isso, de uma pessoa que fica possessa. E ela parece um animal. Ela começa a rastejar como uma serpente. A última experiência que eu tive, a pessoa ela ficou endemoniada e ela caminhava igual um lagarto. Não era serpente porque não estava assim, mas ela caminhava igual um lagarto. Você via o próprio percurso. Então você vê que pode ser, né? Não podemos afirmar nada, mas é muito coerente isso que eu estou falando, que eles possuem um corpo muito parecido com o ser humano e com o animal. Isso quando eram anjos, né? É interessante que você falou no início sobre a questão da camuflagem, né? Muitas coisas que nós pensamos, a gente acha que somos nós, que esse pensamento ele tá vindo de nós. Às vezes você tá lá lavando sua louça, você tá lá dirigindo seu carro e do nada vem um pensamento na sua mente. Poxa, você deveria ter falado aquilo para aquela pessoa, por que você deixou para lá? E aí aquela raiva que você já tinha deixado de lado, ela surge novamente no seu coração e você não entende. Você pensa, os pensamentos são meus. Você está lá no chuveiro tomando banho, vem aquele pensamento na sua mente. Eu vou fazer tal coisa. E realmente é uma armadilha bem sutil do inimigo. Se você não percebe, você dá asas à sua imaginação, aqueles pensamentos. E se você alimentá-los da mente, ele passa para ação. Então é perigosíssimo. A nossa mente ela é um campo de batalha. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você acha que está vindo de você, sabe? Não faça nada de cabeça quente. Não, eu não sei nem porque eu tô falando isso. Não faça nada de cabeça quente. Talvez você está vendo um pensamento aí na sua mente, eu vou fazer tal coisa. Você está super decidido em fazer. Só que você parar e orar e pensar de novo com o Espírito Santo, você vai ver que esse pensamento ele não está vindo de Deus e ele não está vindo de você. Então, a forma de camuflar do inimigo é uma forma que muitas pessoas caem, né? Elas caem nas suas próprias amarguras, caem na raiva, no poder da ira, né? Dá lugar e a carnalidade ela ganha espaço. Então, sempre pondere no Espírito Santo, não na carne. E algo muito interessante, muitas pessoas falam, nossa, mas tadinho do diabo, se ele se arrepender, ele teria salvação? Ai, se ele falar para Deus, eu me arrependo, ele vai ter salvação? Eu já vi relatos de pessoas falando que ora para o diabo e os demônios se arrependerem. Tanta gente para orar. Tanta gente para orar pelo diabo. Mas o que acontece? Não existe mais salvação para ele, né? Então, é uma oração. É o que a Bíblia fala, não tem porque não pedes, quando pede, pede mal. Isso é um pedido mal. Muito mal. Não tem como ele ser salvo. Na verdade, eu não sei se você tem consciência disso, mas existe uma condição que nem para o ser humano existe mais salvação. A palavra de Deus fala que existem estágios que a pessoa teve com Deus, que ela provou, né, de uma santidade, que ela teve experiências sobrenaturais com Deus, né? Existe uma descrição, uma qualificação ali para algumas pessoas, que mesmo para essas pessoas, se elas se desviarem, não tem mais salvação. Então, para essas pessoas, e assim como os anjos que se desviaram, eles não têm mais salvação. Mas você pode falar assim, mas o diabo e os demônios não tiveram nenhuma chance. Eles tiveram um enorme tempo de chance. Ou você acha que Lúcifer enganou todo mundo de uma vez só? Ou você acha que ele fez uma reunião secreta e naquela reunião secreta todo mundo saiu decidido em abandonar Deus, em trair Deus? Não.
Aquilo foram anos, anos e anos. Existem, né, não sei quantos anjos existem, mas eu sei que são muitos. E são muitos que existem. Ele teve a oportunidade de convencer a terça parte dos anjos. Então, tanto Lúcifer, o diabo, quanto os demônios, os demais anjos, eles tiveram tempo suficiente para não fazer. Deus deu chance para eles, sim. Foram, né, não podemos contar, né, no nosso tempo aqui natural o tempo que eles tiveram, mas eles tiveram muito tempo. Porque o Lúcifer teve o tempo de fazer tudo isso. Ele não poderia simplesmente um dia falar, meu, o que eu estou fazendo? Como eu vou querer ser semelhante a Deus? Como eu quero um reinado só para mim? Ele não poderia ter se arrependido? Poderia. Ele teve tempo. Não foi. Muitas vezes nós pensamos que o diabo desejou isso em um dia, né? No outro dia ele se rebelou contra Deus. Não foi isso. Teve uma eternidade aí, teve um grande tempo dentro da eternidade para ele arquitetar tudo isso, para ele ter tempo de se arrepender, ter tempo de mudar a ideia, e não o fez. Então, para o diabo e para os demônios não existe mais salvação. Tá fora do script, mas surgiu uma dúvida quando eu comecei na igreja. Eu achava que era assim, no Apocalipse, né, no final, vai ter uma grande luta entre o diabo e Deus. Vai existir essa luta? Imagina. Olha só, Lúcifer falou assim, serei semelhante a Deus. Aí, para alguns, foi no momento em que o anjo Miguel foi criado. Sabe o que significa Miguel? Quem é semelhante a Deus? Ou seja, Lúcifer quis fazer uma afronta. E ele criou um anjo para trazer uma resposta. Quem é semelhante a Deus? Ninguém é semelhante a Deus. E Miguel, no livro de Apocalipse, salvo engano no capítulo 12, ele guerreia com Lúcifer. Não é Deus. Não existe batalha do diabo com Deus. Não existe batalha de demônios, de exércitos humanos contra Deus. Isso é impossível. No livro de Apocalipse nós vemos que quando Jesus Cristo vem assentado no cavalo branco, ele simplesmente fala e todo exército humano morre. Ele simplesmente dá ordem, né? E o falso profeta, né, e o anticristo são presos no lago de fogo. Não existe luta contra Deus. A luta dos demônios, do diabo, ou é contra a gente ou vai ser contra anjos. Contra Deus não tem luta. O nosso Deus, ele é soberano. Ele não sofre um arranhão. Não existe luta contra Deus. O Deus que a gente serve, ele é tremendo em glória. Glória a Deus. E nós? Como nós podemos lutar contra eles? Como nós, cristãos, podemos lutar contra eles? Primeiro, identificando eles, né? Como a Daniele falou, tem demônios que fazem parte da vida da pessoa. Que ela está, inclusive, ligada na alma da pessoa. A pessoa acha que pensa daquela forma porque ela sempre pensou, mas mal sabe ela que ali é um espírito maligno. Então, para você lutar com o diabo, com os demônios, na verdade, dificilmente, escute o que eu estou te falando, dificilmente você vai lutar contra o diabo. Isso pode acontecer? Nossa, a chance é mínima. Por quê? Porque ele é um ser de alto escalão, ele não está preocupado com o indivíduo, ele não está preocupado com o Alberto, com a Daniele, não está preocupado com a pessoa individual. Né? Pode acontecer? Pode. Mas, via de regra, a nossa luta é contra os espíritos, né, de hierarquia menor do que ele. E dependendo assim, porque assim, existe também uma hierarquia de demônios. Né? Existem principados, potestades, hostes celestiais, dominadores. Então existe sim uma hierarquia. Então tem demônios que nós vamos lutar não sozinho. Nós vamos lutar como corpo da igreja. Por isso que muitas vezes igrejas de uma cidade se reúnem para orar. Porque existem espíritos que são espíritos demoníacos que eles são responsáveis por uma cidade. Vou dar um exemplo. Eu moro aqui na cidade de Jundiaí. Existe um demônio focado em atuar nessa cidade. Tem base bíblica para isso? Tem. Vamos lá para o livro de Daniel. Daniel orou, né? Deus enviou a resposta, mas demorou ali dias, dezenas de dias, se não me engano 21 dias, para que o anjo trouxesse a resposta. Por quê? Porque o príncipe da Pérsia, quem é o príncipe da Pérsia? Era um demônio. Demônio que atuava naquela região.
e que estava impedindo dos anjos passarem. E o anjo fala assim, aí nós tivemos que nos socorrer a Miguel, e Miguel veio em nosso favor guerrear. Ó, o anjo guerreia, Deus não. Então, existem espíritos atuando em cidades. Aí sim, por isso que é importante de igrejas que o corpo de Cristo, independente da denominação, se unam para ir em guerra. Né? Então, existem lutas maiores que dependem não só da pessoa. Mas existem lutas que são individuais. Provavelmente essa é a nossa maior questão. Como vencer esses demônios? Primeiro, é que tudo, sempre que envolver espíritos ruins, eu preciso falar isso. Às vezes eu me torno repetitivo, mas eu tenho que falar. Tudo vai passar pelo perdão. Por quê? Se você não perdoa a quem você ofende, a quem te ofendeu, você não recebe perdão dos seus pecados. E se você não recebe perdão dos seus pecados, as portas que o diabo tem na sua vida, que os demônios têm na sua vida, não serão fechadas. Então primeiro você tem que perdoar, você tem que confessar os seus pecados e fechar a porta. Fechando a porta ali, você começa uma batalha. Por quê? Tem demônios que você vai expulsar e ele vai sair. Mas existem espíritos, muitas vezes milhares de demônios com uma única pessoa. Aí é necessário jejum, é necessário oração, é necessário muitas vezes um corpo de Cristo para lutar junto com você, porque nós muitas vezes estamos fracos para lutar aquela guerra sozinha. Então é necessário uma vida em santidade, não é simplesmente uma oração. Jesus não é uma palavra mágica. As pessoas acham que Jesus é uma palavra... em nome de Jesus acontece isso. Né? Amanhã eu acordo totalmente transformado. Não é. Se fosse, né? Então é um processo de santificação para que você expulse os demônios e eles não voltem. Porque se você expulsa um demônio, a palavra de Deus fala que ele vai tentar voltar e trazer consigo 7 espíritos piores. E o estágio daquela pessoa se torna pior. Então, para você lutar, primeiro você tem que entregar sua vida para Jesus. Você tem que buscar uma vida em santidade. E depois se valer. Usar o nome de Jesus sim. Usar as espadas espirituais. Usar a palavra de Deus, que é a espada de Deus. E se levantar contra eles com jejum, com oração e com autoridade, expulsando ele em nome de Jesus Cristo. E aí, o que você falou sobre essa questão... tem pessoas que estão há anos vivendo endemoniados. Né? Você nem sabe, mas você tá andando com um acompanhante aí durante a sua vida. Várias coisas que você acha que é da sua personalidade não são influências malignas. Então, você tá tão acostumado, como o Alberto falou, aí você entrega a sua vida para Jesus, você pede perdão pelos seus pecados, aí expulsamos o demônio em nome de Jesus, ele sai. No entanto, o seu corpo, as suas características, elas estão tão acostumadas com aquele modo de ser, aquele modo de viver, que você fica meio que viciado naquilo. Eu falo quanto a todos os pecados, tá? Pecados que as pessoas cometem na carne, né? Pecados sexuais. Às vezes a pessoa era uma pessoa que reclamava demais, uma pessoa que era triste demais e tinha pensamentos ruins. Então, aí vai a sua constância com Jesus. Todos os dias você tem que fazer a mesma coisa. Eu não tenho vontade de orar, mas mesmo assim você ora. Eu não tenho vontade de buscar. Porque no começo é tudo muito, uau, aceitei Jesus, é o primeiro amor, é uma delícia o primeiro amor. Só que a paixão vai ter uma hora que ela vai apagar. E aí o amor vai ser a sua escolha todos os dias por Jesus. Então, eu acho que essa é a luta de todo cristão, a constância. Porque muitas pessoas não conseguem permanecer firmes na fé. Talvez a religiosidade, né? A pessoa tá ali na religiosidade, ela vai todos os dias na igreja, que tem culto. Só que o seu ser com Jesus, ele não tá totalmente transformado. Porque falta essa constância, falta um café com Deus todos os dias, falta sentar com Jesus todos os dias. E aí, o que acontece? Se você não tem essa constância, esses demônios, eles começam a tentar voltar novamente para sua vida, igual o Alberto falou. E se ele conseguir voltar, ele não vai voltar sozinho, ele vai voltar 7 vezes pior. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, todos nós estamos
na mesma batalha, seguindo firmes e fortes e olhando somente para Jesus e guerreando todos os dias. A nossa vida aqui, ela é uma guerra contra as trevas. E aí outra pergunta, há a possibilidade de eu falar, eu não quero lutar. Eu aceitei Jesus, mas eu quero ficar neutra, eu vou ficar aqui em cima do muro, eu não vou lutar. Tem essa possibilidade? A gente já tentou, né, amor? A gente falou assim, nossa, não quero mexer com essas coisas. Vamos viver a nossa vida, vamos viver a nossa vida. A gente sempre ficava funilado e falava assim, mas por que o diabo odeia tanta gente? Eu sei que ele odeia todo mundo, né? Mas porque ele, sabe, não dá uma trégua. Deixa em paz. Não, ele não deixa em paz. Mesmo que você não faça nada, ele vai querer destruir a sua vida. Aí só contando uma questão pessoal, porque assim, tem pessoas que acham que se entregou a vida para Jesus, né, mandou o mal embora, tá resolvido. Como se não tivesse uma guerra a ser lutada. Não, pelo contrário, ele sempre vai querer voltar. E eu me recordo, né, que você comentou que muitas vezes os demônios fazem parte da nossa vida e a gente muitas vezes não consegue enxergar isso, mas eu te digo que eu enxergava isso. Quando eu era adolescente, né, minha juventude, por onde eu ia, eu via um demônio me seguindo. Por onde eu ia. Isso parecia, às vezes nem eu acreditava, não é possível. Eu primeiro sentia um arrepio de um lado, quando eu olhava para aquele lugar, eu via os olhos lá dos demônios. Mas é engraçado que o formato era sempre igual, não importa, né, aonde eu estava. Quando eu sentia e olhava, os olhos eram iguais. E aí, se for contar experiência com demônios, nossa, nós temos diversas. Já fui acordado por demônio, já recebi propostas de demônio. Uma vez, enquanto a gente namorava ainda, né amor? Eu vi um demônio correndo pela parede. Eu lembro disso. Né, e parou e olhou pra gente. Só que naquele dia o olho era diferente. Inclusive era um olho verde em uma parede preta. Né? Veio caminhando igual um lagarto, assim, né? E olhou pra gente. E eu lembro que por anos, esse demônio me perseguiu. Aí eu lembro que até depois de um período, pareceu que era um outro espírito que estava me seguindo. Eu até brincava, eu falava assim, nossa, acho que eu passei de fase, aquele já não é mais suficiente. Mas a questão existem demônios que vão nos perseguir. Ai, será que tem um demônio me vendo agora? Se você tem essa dúvida, deixa eu esclarecer essa dúvida para você. Tem. Os demônios estão aí do seu lado agora. Existem demônios aqui perto da gente. Ah, mas na minha casa não pode entrar. Tá bom, ele te enxerga do lado de fora. Muitas vezes a gente trata um demônio como se fosse um ser humano. Como se ele não pudesse enxergar além da parede. Só que eles estão em uma outra dimensão, né? Eles conseguem nos enxergar. Nós não enxergamos eles, mas eles conseguem nos enxergar. Só que também tem anjos, né? Deus está com a gente. Não precisa ter medo. Mas eles sempre vão estar nos rodeando. Até porque, né, se você for lá no livro de Apocalipse, existem os livros dos nossos atos. Tanto anjos escrevem quanto os demônios, porque os demônios vão diante de Deus para nos acusar, para poder tocar na nossa vida. Então eles sim ficam 24 horas, como leão que ruge, o diabo quer nos devorar e vai procurar qualquer brecha para destruir a nossa vida. Então eles sempre vão estar na nossa vida, constantemente. Ah, aceitei Jesus, fez certo, mas ele vai continuar tentando entrar na sua vida. Ah, mandei eles embora, fez certo, mas eles vão continuar tentando entrar na sua vida. Então é uma luta para o resto da sua vida. Eles sempre vão querer entrar, né, de volta, sempre vão querer. E o diabo, ele tem uma virtude, né, que é a paciência. Sim. Às vezes hoje você está forte, nesse ano você está forte, mas ele vai esperar a primeira fraqueza, a primeira queda sua, ele vai te oferecer diversas propostas, vai fazer de tudo para que você caia. Então, o diabo é um ser muito paciente, e nós temos que, né, ter a estratégia correta. Inclusive em momentos de paz, igual eu preguei domingo sobre Davi. Davi estava vitorioso. Aí, em um momento que estava, né, em paz, o diabo veio e passou rasteira nele. Essa é a verdade. A gente vê a questão natural, né, que Davi cometeu adultério, mas também existia ali seres espirituais envolvendo. Com certeza ele não estava em espírito de oração, né? Exatamente. Para cair. E o Roberto falou sobre o medo, né?
Ah, pensa numa pessoa medrosa. Nosso namoro, a gente conversava muito sobre o mundo espiritual e eu me converti quando eu tinha 12 anos de idade. Então, assim, eu tinha um conhecimento raso, né, do que era questões espirituais com demônios, enfim. E quando o Senhor me encontrou, quando eu fui para a igreja, quando eu comecei a conhecer a verdadeira transformação, aí começaram algumas lutas, né? Eu tive bastante experiências nesse sentido de libertação. E eu me recordo que uma vez eu tinha tanto medo, eu dormia com a luz acesa e eu fui deitar. E nesse dia eu falei, eu vou apagar a luz, eu sou corajosa, em nome de Jesus. Orei, fiz a minha oração e eu deitei. E imediatamente eu senti o meu corpo parece que dormente. E aí quando eu fui tentar acender a luz, levantei da minha cama, eu fui tentar acender, algo segurou minha mão. Foi uma coisa assim, comigo acordada, não foi dormindo não. Então assim, tentou segurar minha mão. E aí naquele momento eu comecei uma batalha espiritual, né? Porque ele não estava feliz, né? Eu estava sendo liberta, eu estava começando a me entregar completamente para Cristo. Então, não tenha medo, né? Eu era uma pessoa muito, mas muito medrosa. Eu detestava quando o Alberto começava a falar de batalha espiritual. Eu falava, meu Deus, tanta coisa boa para falar do céu. Ele vem falar de demônio para mim. Só que isso me fez crescer muito espiritualmente e eu entendi que não tem como você absorver esse assunto, né? Tem batalhas na sua vida que só serão vencidas quando você reconhecer qual é o território, né? E tem coisas que nós vivenciamos que realmente é uma atuação maligna, né? Ele faz de tudo para acreditar que não é, mas é uma atuação maligna. Então, busque ao Senhor, busque o Espírito Santo. Ele começa a revelar pra gente em sonhos. Eu tive grandes experiências com o Senhor de dormir e ele me revelar onde estava o problema. Eu falava, onde está o problema, Senhor? Eu orava a Deus e Deus no sonho me mostrava, ó, tá ali, você vai orar sobre isso. Ele dava direcionamentos para mim orar e repreender em nome de Jesus. Outra coisa, às vezes você fala, mas por que Deus não intercede por nós? Não, esse poder foi nos outorgado, né? Em nome de Jesus você vai orar, você vai expulsar em nome de Jesus. O Senhor te deu essa autoridade, né? Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Exato. Essa é a verdade. Ele já deu autoridade. Ele já falou para você lutar contra o inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então é questão de tomar posição. Explica essa parte as portas do inferno não prevalecerão, porque as pessoas, o que aquelas pessoas entendem nisso? Entende que os demônios estão querendo, o que é? Tem gente que acha que o demônio está querendo invadir a porta, né? Entende esse versículo falando assim, o demônio está vindo, não, mas as portas... E a igreja tentando segurar. Não, é o contrário. A igreja está indo em ação. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja que está indo contra o inferno. Nós vivemos em um tempo que as pessoas parecem que não querem lutar. Sabe, por um bom tempo, né, nós vivemos uma teologia que tudo era o diabo. Só que nós estamos chegando no outro extremo, achando que nada é o diabo e os demônios. Você tem que ter um equilíbrio aí. As pessoas se horrorizam quando uma pessoa cai endemoniada na igreja. É culpa do pastor. A pessoa caiu endemoniada porque é culpa do pastor? Pra que isso? É sensacionalismo. Isso é libertação, gente. Não uma, não duas vezes. Eu senti pessoas incomodadas porque eu coloquei a mão na cabeça da pessoa, a pessoa ficou endemoniada. Ninguém, né, pelo menos ninguém sério diante de Deus, ora para uma pessoa ficar endemoniada. Se fizer isso, tá praguejando na vida da pessoa. Nós simplesmente colocamos as mãos e às vezes orando, né, pela pessoa, o demônio se manifesta. Então a gente manda embora, não tem problema. Então a gente não invoca o demônio na vida daquela pessoa. Tem pessoas que fazem isso? Eu já vi. Sim, tem pessoas que fazem. Mas não é a maneira correta. Nós oramos. Se manifestar, a gente manda embora. Mas tem pessoas que têm medo. Tem medo. E eu te digo, na verdade isso é um reflexo da própria alma da pessoa. Porque a pessoa tem medo do que os demônios, inclusive, pode acusar a pessoa. Né, os pecados ocultos que estão escondidos. Então, manifestar demônio era uma coisa comum na época de Jesus. Expulsou, manda embora. Não tem que dar show, não tem que fazer sensacionalismo. Expulsa e manda embora em nome de Jesus Cristo. Mas, se acontecer, expulsa.
E como eu disse, né, nós temos que ter o equilíbrio, né, sobre essa questão. É verdade que nem tudo é demônio, mas é verdade que tem coisas que são espirituais, que são demônios agindo na vida da pessoa. Então tem que ter esse equilíbrio. Nem tudo é demônio, mas nem tudo deixa de ser demônio. Então tem que ter o equilíbrio, né? E mais importante do que tudo isso, tem que ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer direção, vai trazer discernimento, como a Daniele falou. Teve vezes que ela orou, Deus deu sonho, mostrou e houve a ação. Sim. Agora, algo que eu acho que todo mundo, como eu falei, né? Todo mundo tem medo de demônio. Como que você deixa ele bem longe de você? Como o demônio habita em uma pessoa, Alberto? Para o demônio habitar em uma pessoa, ele tem que ter uma autorização. Isso é forte. Forte demais. Aí você fala assim, então quer dizer que o demônio só vai vir quando eu cometer pecado? Não. Você sabia que tem pessoas, tem crianças que são endemoniadas? Você já sabia que a Daniele já cuidou de crianças e crianças ficaram endemoniadas, né, amor? Sim. Então, o que acontece? Os demônios eles precisam de uma autorização para agir. E muitas vezes a falta de proteção de Deus já é uma autorização. Porque assim, ou você está debaixo da proteção de Deus ou não está. Não existe meio termo no reino espiritual. Tem gente que fala assim, você está andando no muro, mas o muro já é dele, já é dos espíritos malignos. Ou você está debaixo das asas do Onipotente, ou os demônios vão tocar na sua vida sim. Ah, mas Deus me ama, mas você não está debaixo da proteção, é uma escolha sua, né? Então, para os demônios não entrarem na sua vida, você precisa estar debaixo da sombra do Onipotente, né? A sombra debaixo das asas de Deus, a sombra do Onipotente. Se não estiver, ele vai tocar na sua vida, ele vai entrar em crianças. Você escute isso que eu vou falar, é algo seríssimo. Nós nunca vimos tantos casos de autismo, né, no Brasil e no mundo. E ninguém, absolutamente ninguém, liga essa uma questão espiritual. Qualquer dia eu vou contar o nosso testemunho. Você precisa entender, sim, que os demônios atuam, inclusive, na vida das crianças. Eles, inclusive, querem escravizar a mente das crianças. Então, e por que entram na criança? Porque os pais, muitas vezes, não exercem seu papel de autoridade para proteger os filhos. Estão omissos. Essa é a dura realidade. Tem pessoas que não lutam nem por si, e nem pelos seus, nem pelas suas crianças. Ei, marido, acorda! Você tem que proteger espiritualmente a sua casa. Tem que proteger a sua esposa e seus filhos espiritualmente. Senão os demônios vão tocar neles sim. Os demônios falam com as crianças através de desenho, através de jogos, através de outras crianças mal intencionadas, através de professores com más intenções, através de jovens e adolescentes. Meu Deus, eu e minha esposa ficamos chocados, né? Ficamos sabendo de questões acontecendo com o adolescente com comportamento com o nosso filho, né? Nada de questões sexuais, mas, né, fazendo questões que... agressões que a gente nunca imaginou. Aconteceu uma vez só, graças a Deus, para nunca mais. Então a gente tem que vigiar. O diabo e os demônios sempre vão querer atuar de uma maneira. Então, ei, pai, mãe, acorda! O que seu filho está assistindo? Com quem ele tem andado? Qual a música que ele está ouvindo? Qualquer dia a gente vai falar sobre música aqui. Mas tem filmes... Quais influencers que ele tem seguido no YouTube? Sim. Não é? Isso tem sido porta de aberta para os demônios entrarem na vida dos seus filhos, para entrar na sua vida. Então, via de regra, né, o demônio sempre vai ter que ter uma autorização, né? Ou o seu pecado, ou é a sua a sua omissão de não estar debaixo das asas de Deus, não estar em uma vida em santidade, não clamar por Deus. Então é uma questão delicada e que a igreja não pode dormir. É um assunto delicado, é um assunto chato, é um assunto que vai trazer luta espiritual, não estamos falando de bênção, não é algo que você vai se enriquecer, mas é algo essencial para a sua subsistência espiritual. Tem pessoas que estão mortas, colocam culpa na igreja, colocam culpa no pastor e não entendem que os demônios estão ali, tapando a visão, tapando os ouvidos da pessoa. Então o mundo espiritual existe. É necessário uma guerra. Jesus falou que o reino de Deus é tomado à força. Ai, Deus,
manda seu anjinho. Não, a força, você vai ter que lutar. E como a Daniela já disse, o que Deus já mandou você fazer, não é Deus que vai fazer. E você nem precisa perguntar para Deus. Deus, é da sua vontade que eu lute, que eu entre em batalha espiritual pela minha família? Esse é o seu dever. Não precisa perguntar para Deus aquilo que Ele já disse pela palavra. Você, homem, você tem o dever de zelar pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos. Você que é pastor, Deus, é da sua vontade que eu lute por uma ovelha. Você é um pastor? Então é dever seu lutar espiritualmente por essas pessoas. Então é uma questão delicada, né? Uma questão que não está na moda, mas o reino espiritual não mudou, né? As coisas são tomadas à força. E Deus não veio trazer paz, Jesus não veio trazer paz. Ele veio trazer espada. Então tome posição, se levante em Deus, santifique a sua vida, né? E lute, porque as portas do inferno, você vai contra ela, e as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Você é a igreja de Cristo. Amém. Deixa eu fazer uma observação. Você falou, né, sobre a questão da omissão. Gente, como que Satanás tem cegado as pessoas? Pense no que você mais vê hoje em dia nas famílias, nos parques, nos mercados. Todo mundo, absolutamente todo mundo tem um celular, né? Até as pessoas mais idosas têm um celular. Não é errado ter um celular, não é errado usufruir dos benefícios da tecnologia. Só que a maioria das crianças, elas não têm encontrado diálogo dentro das casas. Elas não têm encontrado um olhar de amor dos seus pais. Sabe, o Alberto falou sobre a questão do homem se posicionar, mas tem muitas famílias onde o homem talvez não conhece a Cristo. E aí acaba que a mulher, a princípio, é a coluna, porque eu creio que em nome de Jesus o seu lar vai ser transformado. Então, muitas mulheres estão dormindo, tá acompanhando as fofocas, né? O que aconteceu com a Virgínia? O que aconteceu com não sei quem lá? Sabe, de todas as fofocas que estão acontecendo, mas não sabe o que está acontecendo na escola do seu filho, não sabe o que está acontecendo com a vida do seu marido, não sabe o que está acontecendo dentro da sua família. É dever nosso também, mulher, de quando seu filho estiver dormindo, você colocar as mãos sobre a cabeça do seu filho e interceder pela vida dele, porque você não sabe o que o seu filho está enfrentando lá na escola. Muitas crianças recebem setas malignas. Às vezes seu filho chega chorando. Eu tive uma experiência esses tempos. Nosso filho chegou estressado. Ele chorou muito. E eu não entendendo, ele falando que ele queria outra mochila. E eu falei, filho, o que está acontecendo? Você quer outra mochila? Até gravei pro pai dele. Ele não é nervoso desse jeito. E ele chorando. E aí ele chegou, ele soluçava. Aquele momento eu senti, eu falei, eu preciso orar pelo meu filho. Eu abracei ele e aí eu comecei a orar por ele. Eu senti que era uma seta sobre a vida dele. E eu comecei a orar. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, canta um louvor. Depois de orar, eu comecei a cantar um louvor. Ele foi suspirando. E aí depois que a gente terminou, eu falei, filho, tá tudo bem? Aí ele me contou uma situação que tinha acontecido na escola, que não tinha sido legal. E nós oramos, eu falei, vamos orar sobre isso. Nós oramos sobre isso. E aí ele falou, mamãe, eu tô me sentindo muito melhor agora. Então assim, quantas vezes, às vezes o nosso filho chega nervoso, o que a gente faz? Eu não tô me tirando dessa também, porque a gente é humano, a gente erra. Às vezes a gente fica nervoso, o que você tá chorando? E a gente já responde com rispidez. Ou às vezes o seu marido chega em casa nervoso, né? Às vezes com uma palavra um pouco mais dura e você também já vai e rebate. Gente, o amor é a resposta. O Espírito Santo de Deus tem que começar a entrar aí na vida das pessoas, nos lares. Você tem que deixar o Espírito Santo habitar dentro de você. Porque sem o Espírito Santo é impossível. Humanamente falando. Porque são tantas coisas, são tantos ataques que a gente não consegue ver. O inimigo realmente ele não brinca. Igual o Alberto falou, ele não dorme. Ele não vai desistir
de derrotar a tua família. Por que que ele quer tanto destruir a família? Ele destruindo a família, ele destrói os filhos. Pais divorciados geram filhos frustrados, gente. Eu sou um exemplo disso. Eu sou uma filha de pais divorciados. E o quanto isso foi doloroso. Quanta cura que Jesus teve que fazer na minha vida. E hoje, o meu maior sonho eu vivo, a minha família. Então, assim, cuide da sua família, né? Pense que Satanás, ele quer destruir as famílias, ele quer destruir os seus filhos. E ele não brinca. Então, fique atento, não deixe que as brechas, deixe Satanás morar e viver dentro da tua casa com você. Amém? É isso. É isso. Se de alguma forma nós vamos deixar depois na nossa página no Instagram. E se serviu para você, talvez sirva para uma outra pessoa também, né? Se puder encaminhar, nós agradecemos, tá bom? Deus abençoe sua vida, né? Não tenha medo de demônios, né? Vou ser sincero para você, medo todo mundo tem. O que não pode existir é aquele pavor que te impossibilita de agir. Se aparecer um demônio materializado aqui, eu também vou ficar com medo, deve ser um bicho feio, né? Mas você se recompõe em Deus, usa a autoridade no nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Obrigado àqueles que assistiram, né? Muito obrigada. Fique com Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.